Gravamos. Gente, foi mal, mas eu sempre quis fazer isso. Então, olá. Eu sou a Priscila Daledoni e hoje eu vim aqui para ter uma conversa muito séria com você. Sobre o quê? Sobre a geração de 45. Bora! Então bora! Como o próprio nome já sugere, geração de 45 se iniciou em 1945. É uma geração em que alguns autores, alguns acadêmicos, eles consideram ainda parte do modernismo, mas outras pessoas, outros pensadores já consideram literatura contemporânea. Para nós, o que importa? Importa que é a geração de 45. E importa saber também que não é uma unanimidade, se é modernista, se não é mais. Tá joia? Então, na nossa prova, a gente vai escrever geração de 45. Pronto. E vai estar lindo. Lacramos. Certo? O que aconteceu no ano de 1945? Foi um ano bombástico, gente. Assim, bombástico. Foi o ano do fim da Segunda Guerra Mundial. Amém. E da explosão das duas bombas atômicas. Bombástico. Então, ele mexeu muito com a população mundial esse ano. Algumas pessoas muito temerosas com o fato de ter acabado de ter uma guerra muito tensa. Ao mesmo tempo, o mundo, né, bipolar, né, depois dessa Segunda Guerra Mundial, a gente teve os capitalistas aqui de um lado contra os socialistas se odiando muito, a iminência de uma nova guerra, que esse período a gente chamou de Guerra Fria. Então, muito medo, terror e pânico. Ao mesmo tempo, a gente tinha também uma esperança de um mundo melhor, de um mundo novo, que agora, que o homem tivesse aprendido com seus erros, né? Tem a criação da ONU, que dá essa impressão de uma paz duradoura. É uma contradição grande, são sentimentos muito fortes. E isso vai influenciar muitas pessoas. E aqui no Brasil, a gente ainda apimenta um pouco essa situação de 1945, porque aqui ainda tem o fim da Era Vargas, o fim da ditadura Vargas, o início de um período de redemocratização, que vai durar pouco, porque em 1964 nós temos o início do regime militar, como nós sabemos. Isso também influenciou a população, influenciou os nossos autores. E a gente precisa bastante saber disso, para que a gente saiba interpretar muito das obras deles. Aqui no Brasil, que é o nosso foco, a prosa teve dois principais representantes na geração de 45. Um deles vai ser o João Guimarães Rosa e a outra vai ser Clarice Lispector. Eles têm algumas características em comum, como o intimismo, a sondagem psicológica, o existencialismo, o universalismo, que em cada um deles vai ser trabalhado de uma determinada maneira. O Guimarães Rosa traz um sertanejo que já era bastante trabalhado na geração de 30, acho que vocês se lembram. Mas na geração de 30 era um sertanejo muito duro, muito fechado. E agora, com Guimarães Rosa, eu vou ter um sertanejo com sentimentos universais. É um sertanejo que tem medo da morte. Assim como todo ser humano, assim, é uma característica inerente à nossa. Esse é o universalismo. É o estar no mundo. O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? E esse sentimento é normal? O que eu estou tendo? Isso tudo vai mostrar essa reflexão, essa sempre reflexão dele. Então, esse sertanejo vai se diferenciar bastante daquele sertanejo da geração de 30 por ter essa reflexão maior. Outra característica muito básica do Guimarães Rosa, que muitas vezes que alguma prova pede sobre ele, fala sobre ele, e ela manda uma palavrinha linda chamada neologismo, que ele faz novas palavras. Um cara extremamente culto, que dominava vários idiomas. Às vezes ele não conseguia encontrar uma palavra em língua portuguesa que dissesse exatamente o que ele queria expressar. Então ele criava uma nova. Esse é o nosso Guimarães Rosa. Já a Clarice, linda, maravilhosa, ela não fala de sertanejo. A temática dela é uma temática mais dentro da mulher e seu papel no cotidiano. É o que ela tá vivendo muito, né?
Não é uma literatura feminista, cuidado, mas é uma literatura bastante feminina, que vai trazer muito do intimismo, da sondagem psicológica. Ela vai escrever alguns contos, alguns romances, que são também muito cobrados em algumas provas. E eles têm um caráter muito subjetivo. É o que a gente chama de fluxo de pensamento, em que ela escreve, que é mais ou menos como a gente está pensando, não tem uma linearidade. Então é mais fácil entender a Clarice com o coração do que com a cabeça, eu diria. E isso dela, importante, da geração de 45, é esse lado mais intimista. Ela diz que as pessoas cosem para fora, mas ela cose para dentro. E então a gente vai perceber muito isso nas obras dela também. A poesia de 45 teve um caráter mais formal. Lembra-se lá do parnasianismo? Então, calma, a gente não voltou para o parnasianismo, mas a gente vai pegar emprestado a questão formal. Então, eu vou ter essa forma com uma preocupação, então, assim, bem diferente do que o Oswald e o Mário de Andrade falaram na primeira geração. Então, aqui já há uma preocupação maior com essa forma, na parte da poesia de 45. Mas, ao mesmo tempo, existe um engajamento muito forte. Esses autores, eles são preocupados em passar uma mensagem, em passar um recado. É o caso, por exemplo, de João Cabral de Melo Neto e também do Ferreira Goulart. João Cabral de Melo Neto, ele famoso por escrever Morte e Vida Severina, que acho que muitos de nós já ouvimos falar, pelo menos, né? Ele também escreveu muito sobre o fazer poético. Ele usava muito a função metalinguística da linguagem. A metalinguística é o código que discorre sobre o próprio código, lembra? Então ele fala muito sobre fazer poético, o ato de escrever. E ele tem uma característica muito única, que ele vai ser conhecido como engenheiro da palavra. Engenheiro já nos diz muita coisa, né? Uma coisa mais formal, mais certinha. E a gente lembra muito do que acabamos de falar sobre uma influenciazinha do parnasianismo. Então, o João Cabral de Melo Neto, ele praticamente escrevia com uma régua, assim, calculando. Se ele tivesse uma calculadora, ele ia chorar de emoção para os poemas dele. Então, ele levava muito a sério. E isso, assim, saiu uma obra muito firme, muito forte, com as palavras muito bem localizadas. Ele fazia economia de palavras, né? Ele só usava as palavras necessárias mesmo, com pouco sentimentalismo, mas com um certo tanto de subjetividade bem forte. O Ferreira Goulart, além dessa preocupação formal, ele vai trazer também pra gente como temática a questão do tempo. Então, existe uma época em que ele fala bastante sobre a infância, bastante sobre a consciência dele depois de já amadurecido, depois de já mais velho. Essa relação com o tempo é muito preciosa para ele. E também ele fala muito do engajamento social que ele tem, são textos muito documentais, porque ele participou ativamente do regime militar, sendo contrário ao regime. Ele chegou a ser preso, exilado. Então ele tem muito o que falar a esse respeito, ele tem muito o que bater panela. Olha só, esses são os nossos principais autores da geração de 45, essas são as principais características. Então vamos lembrar, a geração de 45 se iniciou em 1945, tem uma sondagem psicológica, um intimismo, tem representantes da prosa, tem representantes da poesia, e é uma geração que cai bastante nas provas de vestibular. Eu vou deixar aqui em anexo uns exercícios que são mais de fixação. É mais para daqui a alguns meses vocês relembrarem o que vocês já sabem, o que já estudaram. Tranquilo? Depois deem um feedback, me digam o que acharam dele, também me digam o que acharam do vídeo, para que a gente possa ir se ajustando. Se gostaram, curtam. Se não gostaram, podem dar um dislike, que tudo bem, a vida é assim. Mas deixe o seu comentário, por favor. Eu vou adorar conversar com vocês. Foi um prazer imenso. Até a próxima aula, não vejo a hora.